Graças a Deus. A paz, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui o seu coração um pouco do que hoje pregamos ali, né? O que Deus, graças a Deus, Ele nos deu. Quero aqui dividir com vocês onde eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai falar o teu coração. Que Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1. O título fala sobre a visão de um vale de osso seco. Aí diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Toda vez que a Bíblia fala veio sobre mim a mão do Senhor, a Bíblia está nos mostrando o seguinte, que Deus ou quer nos mostrar algo ou quer nos revelar algo. E Deus queria mostrar algo para Ezequiel, porém, Ele queria mostrar através do Espírito. Por quê? Ezequiel deixa bem claro na visão que ele teve, quando diz, Ele me levou pelo Espírito. Por que pelo Espírito? Porque na carne ninguém entende as coisas de Deus. As coisas de Deus só pode entender se tiver no Espírito. E as coisas do Espírito estão aqui em cima, as coisas da carne estão aqui embaixo. Por isso ele foi levado pelo Espírito de Deus para aquele vale de ossos, para que Deus mostrasse para Ezequiel que a gente só pode ter domínio sobre as coisas do mundo se a gente viver em Espírito com Ele. E aí prosseguiu dizendo no versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Observe que a Bíblia não fala que Ezequiel andou no meio dos ossos, fala que ele andou ao redor. Era Deus falando para Ezequiel, está vendo todos esses ossos? Você tem domínio sobre eles, você tem autoridade sobre eles, você tem poder sobre eles. Por quê? Ele estava em Espírito. Então você está em Espírito, a vida espiritual é algo lá de cima, é algo aqui de cima. E quando você vive em Espírito, seja o homem de Deus, a mulher de Deus vive em Espírito, você tem domínio e autoridade sobre tudo aquilo que é terreno. Por isso que ele diz no 2, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosa na superfície o vale de ossos que estava sequíssimo. Deus na verdade estava dando poder para Ezequiel, autoridade, como se estivesse confirmando Ezequiel naquela visão. Era uma visão espiritual que ele teve, como se estivesse confirmando que ele tinha poder e autoridade sobre todos aqueles ossos, o qual estava diante dele naquela visão. Era Deus dizendo que quando você vive em Espírito, você tem todo o domínio daquilo que é terreno. Eu preciso te perguntar, o que tem te dominado? Por quem você tem sido conduzido? Porque quando você vive em Espírito, você tem domínio sobre tudo que pertence a este mundo. Mas quando você vive na carne, você passa pelo mundo a ser governado, você passa a ser dominado pelo mundo. Quando você vive na carne, é o mundo que te domina. Mas quando você vive em Espírito, é você quem domina o mundo. Ele disse mais aqui no 3, então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Observe que Deus olhou para Ezequiel e disse, profetiza a esses ossos secos e disse, ouve ossos secos a palavra do Senhor. Deus estava dizendo para Ezequiel o seguinte, que tudo que ele faz é pelo poder da palavra. Observe o poder que tem a palavra. Observe a extensão, a imensidade, a grandiosidade da superioridade que tem a palavra de Deus. Tudo é feito por meio da palavra, por intermédio da palavra, pelo poder da palavra. Ou seja, Deus fala e o que não existe passa a existir. Gênesis 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porém, a Bíblia diz que havia escuridão sobre as águas, né? Trevas sobre as águas. E Deus pensou, porque Deus precisava fazer algo para que viesse a clarear o seu povo. E Deus pensou dizendo, haja luz e houve luz. Deus trabalha diferente do homem. Eu estava falando hoje pela manhã, o homem faz para pensar, Deus pensa para fazer. Deus pensa de acordo com a palavra dele. Deus pensou, eu tenho que fazer algo para clarear. Aí Deus diz, haja luz. A luz passou a existir. Tudo pelo poder da palavra. Deus vai falando e vai acontecendo. Falando e acontecendo. Deus vai falando, o doente sendo curado. Falando, a porta vai se abrindo. Falando, o endividado prosperando. Deus vai falando, a gente vai crescendo. Tudo pela grandiosidade, pelo poder da sua poderosa e extraordinária palavra. Tudo é pelo poder da palavra de Deus. Não é o poder da palavra do homem. A palavra do homem não tem poder algum. Mas a palavra de Deus conecta dois mundos, espiritual e físico. E tudo que a gente precisa, aqui embaixo do mundo físico, tem que ser liberado primeiro no mundo espiritual. Vou te falar a seguir sobre isso. Versículo de número 5 diz assim, ó, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Era Deus confirmando a Ezequiel, dando autoridade e poder a Ezequiel, falando para Ezequiel, o fato de você viver em espírito aqui em cima, a vida espiritual aqui em cima, a vida física aqui embaixo. Quando você vive em espírito com Deus aqui em cima,
Deus te dá o domínio de tudo aquilo que é terreno. Deus te dá o domínio absoluto de tudo que é terreno, o controle de tudo que é terreno. Quando você vive espírito, você tem domínio sobre o pecado. Quando você vive espírito, você domina tudo aquilo que é terreno. Mas quando você não vive espírito, se no pecado, pelo pecado também somos dominados. Eu preciso te perguntar, o que tem te dominado? Ao que você tem se prendido? Quantas pessoas têm sido dominadas pelo ódio, pela vaidade, pelo pecado, pela mentira, que tem de pregador mentiroso, pelo engano? Quantos hoje enganam as pessoas? É verdade. Então eu preciso te perguntar, o que tem te dominado? Porque se você deixar ser dominado pelas coisas aqui de baixo, você se torna escravo das coisas desse mundo. Quando você é dominado pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Quando você é dominado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, você tem poder e domínio sobre o pecado. Será que você não está sendo dominado por algo semelhante a isso? Vaidade, engano, idolatria, mentira. É verdade. Queria chamar sua atenção para isso. Isso aqui é difícil ser pregado, porque hoje em dia, infelizmente, quem é da carne não entende os mistérios de Deus. Só pode entender isso aqui quem é do Espírito. Ele disse mais aqui, versículo de número 6. Porém, tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então, no versículo 7, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso, ou seja, cada osso no seu devido lugar. Observe que Deus estava mostrando para Ezequiel um pouco da sua criação. Vou entrar um pouco aqui em um dos atributos de Deus, embora Deus tenha muitos, mas esse aqui é um dos principais, a criação humana. Observe que Deus olhou para Ezequiel e falou: profetiza esses ossos, no versículo 6. E ele diz: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Aí diz no 7 que ele profetizou, segundo for ordenado, ou seja, segundo o poder da palavra. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batia contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu lugar, ou seja, ao seu osso. Observe que Deus falou para Ezequiel o seguinte: tudo que o diabo tirou do lugar na tua vida, eu vou colocar no lugar novamente. Observe que a criação de Deus é algo extraordinário, porque Deus, quando ele foi fazer o primeiro homem, Deus não fez de fora para dentro. Deus fez o primeiro homem de dentro para fora. Diferente dos homens quando vai fazer algo, os homens fazem de fora para dentro, Deus ele age de dentro para fora. Os céus, por exemplo, há três céus daqui para o trono. Esse primeiro céu é o que nós vemos, que enxergamos, onde está os espíritos malignos e protestados do ar. O segundo céu é onde estão os astros e as estrelas. O terceiro céu é onde Deus está no seu trono, se entronizado em glória. Então, quando ele foi fazer até os céus, ele começou de dentro para fora. Começou no primeiro, então, o seu trono, vai descendo de cima para baixo. A terra também, ele começou a terra de dentro para fora. Porque a Bíblia diz que as águas são o firmamento. Então, primeiro ele criou as águas embaixo, para depois a terra por cima dela. Então, tudo que Deus cria, ele começa de dentro para fora, a criação de Deus. Como aqui, ó. Primeiro, a Bíblia fala aqui no versículo 7 que ele profetizou. Ele profetizou conforme a palavra de Deus. E cada osso foi se juntando em seu devido lugar. Ou seja, Deus vem colocando no lugar tudo aquilo que o diabo tirou. Sabia que tudo que o diabo tirou da tua vida, Deus vai colocar no devido lugar novamente? É isso mesmo, Deus vai colocar no lugar. E diz a palavra de Deus a partir do versículo 8: olhei e eis que havia tendões sobre eles. Tendões quer dizer os nervos, as veias, as artérias, por onde passam os vasos sanguíneos, a corrente elétrica, a energia do corpo humano. No versículo 8: olhei e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, primeiro o osso, depois os nervos, tendões, as veias, agora cresceram as carnes, e depois da carne se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito, faltava algo ainda chamado fôlego divino, fôlego de vida. Deus criou o primeiro homem, tudo pelo poder da palavra. Deus foi falando, as coisas acontecendo. Deus foi falando, as coisas vão existir. Deus foi falando pelo poder da palavra, aquilo que humanamente falando não podia existir, passou a existir. Tudo pelo poder da sua palavra. Isso era uma visão espiritual. Só entende isso quem é do espírito, como Ezequiel. Observe uma visão espiritual que ele teve no Vale de Osso. E Deus estava concedendo autoridade a ele, mostrando para Ezequiel que quando você vive em espírito, você tem domínio sobre tudo que é terreno. Quando você vive em espírito, você tem o controle de tudo que é terreno. Mas quando você vive na carne, pelo mundo você é dominado, pelo pecado você é dominado. Quando você vive na carne, você é dominado pelas coisas aqui de baixo. Mas quando você vive no espírito, tudo que é daqui de baixo, você tem um domínio e total controle de tudo e de todas as coisas. Por quê? Porque o espírito aqui em cima, ele te dá domínio de tudo que está aqui embaixo. Mas quando a gente vive no nível aqui de baixo, do pecado,
aí passa o pecado a ter domínio sobre a nossa vida. Mais uma vez te pergunto, o que tem te dominado? A mentira, o ódio, o engano, a vaidade, a idolatria. Quantas são as pessoas que têm vivido desta forma? Têm sido dominadas pelas coisas aqui de baixo, pela ganância, a avareza, a jactância. Por quem você tem sido conduzido? Eu queria que você pensasse nisso. Ele disse no versículo 9, para finalizar: então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha só, o sopro de Deus assopra sobre estes mortos para que vivem. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. Imagine que quando Ezequiel soprou naquela visão, de acordo com o que Deus havia lhe ordenado, um exército se levantou, aqueles mortos, o Espírito de Deus entrou naqueles corpos que estavam já esticados sem vida, e todos a viveram. Deus trouxe um exército através do seu sopro. O sopro de Deus tem dois objetivos na nossa vida. Primeiro objetivo, destruir o problema. Segundo objetivo, trazer a solução para o problema que a gente estava vivendo. Deus estava dizendo para Ezequiel, você tem poder sobre a morte, sopra, a morte vai sair, a vida vai entrar. Quando Ezequiel soprou, a morte saiu e o Espírito entrou novamente. Deus estava dizendo, você tem domínio sobre ela, porque você tem Espírito. Quando você está em Espírito aqui em cima, você domina tudo aqui embaixo. Quando você está em Espírito, a morte não tem poder sobre a sua vida. Quando você vive em Espírito, o mundo não tem poder sobre a sua vida, você tem poder sobre ele. Finalizo te perguntando, quem está te conduzindo? O que tem te dominado? Pense nisso. Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.